Olá, boa tarde, paz seja convosco. Eu sou a Débora do Robson. Olá, boa tarde, a paz. Eu sou o Robson da Débora. Hoje nós estamos no dia 64, passou rápido, muito rápido, e esse livro tem acrescentado muitas coisas, vindo em degraus aqui que eu tenho visto que realmente vai ser um rompimento nas nossas vidas. Então aproveite cada palavra, marque as palavras aí, pegue essa live, mande já para os seus amigos, parentes, e para que eles possam também viver esse rompimento que nós estamos vivendo nesse tempo. A palavra hoje, ela está em 2 Coríntios 9:8, que fala assim: E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que tenha sempre, em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. E o tema de hoje é: tente mais uma vez e quantas vezes forem necessária. E essa palavra assim, é bem interessante, né? E aqui no livro o escritor fala: quantas flechas você acha que um arqueiro precisa atirar até acertar o seu alvo? Né? E quantas vezes eles precisam treinar para acertar o alvo? Né? É como a gente fala quando a gente está com Jesus, a gente sempre tem que estar sempre prosseguindo para o alvo, né? Aí ele pergunta a Michael Jordan qual era o seu segredo, e ele respondeu: eu tentei acertar mais de 9.000 arremessos em minha carreira e errei, e perdi quase 3.000 jogos. Por 26 vezes perdi o arremesso que me daria a vitória, e fracassei por sucessivas vezes em minha vida, e por isso venci. O que ele quer falar aqui? Ele não importa quantos erros a gente pode ter no futuro, no decorrer da nossa caminhada. O importante é a gente não desistir, porque quando a gente está com Cristo, vai vir lutas, vai vir batalha, mas a vitória é certa. Quando a gente sabe realmente qual que é a nossa missão, não importa o que vai acontecer. A gente pode perder uma, perder duas, perder três, é igual o Michael Jordan, que várias vezes, você imagina ele ter feito vários arremessos e foi o cara mais vitorioso no basquete. Né? Ele não desistiu na primeira luta, na segunda ou na terceira. Isso mesmo. E foi o cara que mais foi vitorioso na NBA, né? O que eu achei interessante nessa parte do Michael Jordan é o fato de que ele fala, né? Aqui ele não comenta as vitórias dele, ele comenta as partes que ele errou, né? E quem não conhece a história, que ele foi o maior vencedor de todas as histórias do basquete, NBA, ganhou diversos prêmios, e o que eu acho interessante é que ele fala que ele fracassou. E se ele fosse olhar para os erros, como seria, né? Ele não teria vencido. E aí eu gostaria de trazer para vocês sobre o sentimento de frustração. O que significa frustração? Frustração é uma emoção negativa que ocorre quando as expectativas não são realizadas. Pode ser causada por situações inesperadas, rejeições, impossibilidades de atingir os objetivos. Se a gente for parar no sentimento de frustração, a gente não vai conseguir nada na vida. E muitas das vezes, o que acontece? Nós batemos na frustração e aí já entra a procrastinação. Eu não vou conseguir, eu não posso, eu não sou capaz. Então, que nós possamos ultrapassar essa linha da frustração e prosseguir para o alvo, porque erros, eles vão acontecer. E isso aí não pode nos parar de forma nenhuma. Só para acrescentar o que o Robson falou aqui de George Bernard Shaw. Ele foi uma pessoa que ganhou um prêmio Nobel, porque ele lutou os direitos trabalhistas. E aí ele fala: fracassei por sucessivas vezes da minha vida e por isso eu venci. Então o fracasso, ele vem para nos dar uma lição, né? E fala aqui também no livro sobre Abraham Lincoln. Nossa, Abraham Lincoln, um dos maiores presidentes dos Estados Unidos, né? Sim. E o interessante é que você começa aqui, ele fala quantas vezes ele perdeu na vida. Abraham Lincoln fracassou nos negócios. Em 1832, concorreu a deputado estadual e perdeu em 1833. Tomou dinheiro emprestado e começou o negócio e faliu. Passou 17 anos seguintes pagando dívidas. Em 1835, sua noiva morreu e ele ficou desolado.
Em 1840, indicado para o colégio eleitoral, foi igualmente derrotado. Em 1843, candidato ao Congresso, perdeu também. Em 1846, candidato ao Congresso novamente e ganhou. Em 1848, candidato à reeleição e perdeu. Em 1854, o candidato ao Senado dos Estados Unidos e perdeu as eleições. Em 1858, candidatou-se ao Senado e perdeu novamente. Quantos anos, né? Você vê, estão quase 30 anos aqui, ele perdeu, ele não perdeu, foi perdendo, só que ele sabia aonde ele queria chegar. Ele sabia o que Deus já tinha falado no coração dele, né? E foi decorrendo a história. Em 1860, fala aqui no livro, ele foi candidato à presidência dos Estados Unidos. Aí ele ganhou. A trajetória de vida dele, em quase 30 anos, só teve praticamente muitas derrotas. E só teve uma vitória no decorrer do Senado dele, onde que ele tentou se candidatar. E a história dele, se a gente pegar a história do Abraham Lincoln, só nesse pedacinho a gente vai falar assim, nossa, mas ele nasceu só para perder? Ele só perdeu na vida. Mas chegou em 1860, ele não desistiu. Ele não desistiu onde Deus ia colocar ele. Ele foi vitorioso e foi um dos maiores presidentes que os Estados Unidos já teve. Assim, foi uma vitória que ele teve e ele não ficou preso no primeiro fracasso, na primeira derrota da vida dele. Foi igual o Jordan. Ele também passou por várias coisas, né? Sim. Várias derrotas. Se a gente pegar a história de vida do Jordan também não foi fácil, né? E foi lutas e lutas e lutas. Voltando ao sentimento de frustração, que foi isso que mais me marcou, né, nessa leitura. O Google, ele fala assim, né, quais as características? Pode se manifestar com irritação, tristeza, raiva, desânimo ou sensação de impotência. Pode impactar negativamente no seu bem-estar emocional e mental. Pode ser acompanhado por outros sentimentos como ansiedade, estresse e baixa autoestima. Tem um pensador que ele fala assim, são exatamente esses momentos de desilusão que aprendemos mais sobre nós e nossas capacidades. Então, é nos momentos que nós caímos, é nos momentos que nós recebemos os nãos, é nos momentos que a história não dá certo, que nós precisamos ressignificar tudo isso e poder alavancar, fazer disso um degrau, bom degrau, para a gente poder caminhar e não ficar preso nesses momentos de que não deu certo, de que as coisas não vai para frente. A gente precisa, como cristão, a gente precisa romper as nossas estruturas para poder alavancar e seguir para o alvo e conquistar. Nós nascemos e estamos nessa terra para conquistar e que eu e você possamos ultrapassar essas barreiras. E aqui fala, Deus nos fez para atingirmos como águias elevadas às alturas, mas nos contentamos com voos rasantes de pardais. E disse William Blake, em Cristo você se torna quem mais sonhou a ser, por isso avance. E com tudo isso aqui, essa leitura de hoje, eu me fiz lembrar nossa trajetória, meu e da Débora. A gente foi tentar comprar o nosso apartamento, a gente foi frustrado várias vezes. Verdade. Várias tentativas e não deu certo. E se a gente fosse parar, né, na primeira frustração, primeiro ou no segundo ou no terceiro, a gente hoje não teria o nosso apartamento. Até que um belo dia, quando a gente já não tinha mais intenção nenhuma de comprar o nosso apartamento, Deus foi lá e nos presenteou. E eu vejo aqui igual essa leitura de hoje, né? Sim. Que a gente conseguiu, e essas pessoas aqui conseguiram aí a mais alto, aí ser vitorioso, né? Não ficaram presos na primeira tempestade, né? E não ficaram frustrados, né? Exatamente. O Robson falando sobre o testemunho, isso também é plantação, né? O livro fala muito sobre isso, você colocar sua vida no altar, sobre o seu financeiro, fazer o planejamento. Então, isso entrou
a gente também semeou. Lá no ano de Shemitah, que o pastor foi para Israel, nós também semeamos. Foi uma semente que nós fizemos, nós plantamos no reino e investimos isso para que hoje a gente que nós possamos estar colhendo, né? A compra do nosso apartamento, ela primeiro foi semeada no mundo espiritual. Então, que eu e você, nós possamos experimentar a boa nova do Senhor, que nós possamos experimentar tudo aquilo que o Senhor tem para nós, colocando a nossa vida no altar, sendo responsáveis, não sabotando aquilo que o Senhor tem nos entregue e não desistindo no primeiro degrau que ele venha nos impedir de avançar, não entregando, né, as nossas forças na primeira frustração. E me fez lembrar também quando Davi foi ungido a rei, né? Aí ele foi ungido, só que até ele se tornar rei, passou muitas coisas, né? O rei quis matá-lo várias vezes, só que ele já sabia onde ele ia chegar, né? Ele sabia que Deus já tinha feito um propósito na vida dele. Ele falou, não, eu vou conquistar, eu sei que é onde eu vou chegar. E é uma história, e várias outras histórias que a gente pega na palavra também, de pessoas que não desistiu na primeira tentativa, frustrações, né? E a gente sempre tem que ir prosseguindo ao alvo, a nossa conquista. Igual Jesus, ele teve 30 anos para ele aprender, né? E nos últimos 3 anos dele, ele fez tudo aquilo, né? Todo o que ele foi designado por Deus. Ele se abdicou do seu reino, né? E falou assim, não, Deus deu uma missão para ele aceitou. Ele saiu do trono dele e falou assim, não, agora ele teve um propósito, né? Ele nos ajudou, graças a Deus, né? Amém. E vamos orar? Isso. Amém. Você ora? Posso. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, vamos fechar nossos olhos, né? Amém. Senhor Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, pela essa tarde, em nome de Jesus. Obrigado pela essa leitura do dia de hoje. Amém. Senhor Deus, que eu e nossos irmãos, Pai, não venha desistir nos primeiros obstáculos, Pai. Em nome de Jesus. Que o Senhor venha, meu Pai, nos ajudar sempre, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Que o Senhor venha, meu Pai, nos dar força para prosseguir, Amém. Sempre adiante, sempre ao alvo, que é o Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que a gente não venha parar na primeira derrota, Amém. Ou no primeiro obstáculo, Pai, em nome Sim. de Jesus. Que no decorrer das nossas vidas a gente vai ter bastante lutas, Pai, mas sabemos que a vitória é certa com o Senhor, Eu Pai. creio. Sabemos que o Senhor, meu Pai, junto com a gente junto com o Senhor vai nos dar vitória. Para a honra e glória do seu santo nome, Pai, em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, Pai. Obrigado por esse dia. Que esse dia seja abençoado para os meus irmãos, em nome de Jesus, Pai. Eu te agradeço e te louvo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.